Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Maná Podcast. E hoje estaremos falando sobre as 7 provas de Deus que Deus faz antes de usar os seus servos. Você já foi provado? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou mostrar quais são esses 7 testes que Deus faz conosco antes de nos usar na sua obra. Eu sou o pastor Israel e este é mais um vídeo do Maná Podcast. Muitas pessoas desejam servir ao Senhor, desejam ser usadas por Deus, desejam compreender a obra de Deus, mas poucas compreendem e frequentemente notam que antes de Deus usar os seus servos, Ele testa seus servos. Ele tem uma grande responsabilidade em manter aqueles que verdadeiramente poderão exercer a função de representante da sua obra. O processo muitas vezes é longo, o processo muitas vezes é difícil para a preparação desses servos. E Deus não olha apenas para os dons imediatos que uma pessoa tem, de ser eloquente, de ser, ter uma boa dicção. Deus não leva em conta muito essa questão. Ele trabalha mais no nosso caráter, na nossa condição de vida, daquilo que realmente somos quando estamos a sós com Ele. A capacidade para abrir portas, mas o caráter de um servo que verdadeiramente quer viver do Evangelho de Cristo, quer verdadeiramente dedicar sua vida à sua obra, ele faz da seguinte forma: Deus pega a nossa capacidade, que as capacidades podem até abrir porta. Ele pega essas capacidades e ele molda de tal forma que o nosso caráter seja mais evidente, sustente toda a estrutura para que as portas se abram para a nossa função como servos de Deus. E ele faz alguns testes. Esses testes podem ser rápidos ou podem ser demorados. Mas o importante é que ele tem o cuidado de nos preparar naquilo que somos deficientes. O primeiro teste que Deus faz é o teste da solidão. Veja, muitas pessoas desejam ser usadas por Deus, é verdade, mas muitas têm medo da solidão. Muitos não têm a segurança de viver a sós com Deus. Muitas vezes Deus permite período também de solidão na nossa vida, para nos ensinar a sua dependência, ou a dependência dele. Moisés passou anos no deserto, antes de conduzir o povo de Israel para a liberdade. Davi conheceu a solidão quando nos campos e nas cavernas se escondia antes dele ocupar o trono de Israel. Paulo também teve esse período de isolamento e de preparação. A solidão pode revelar algo que
na nossa identidade, muitas vezes não notamos. Mas aquilo que a nossa identidade está fundamentada é o que Deus procura despertar em nós. A nossa capacidade, a nossa identidade está fundamentada na opinião dos outros ou está fundamentada na presença de Deus? Há momentos na nossa vida, queridos, que Deus, Ele nos afasta do barulho, das vozes, Ele nos afasta da correria da vida, para falar profundamente aos nossos corações. E é isso que Ele quer. Ele quer ter uma intimidade conosco, mas com a correria do dia a dia, com as vozes gritando ao seu redor sobre vários pontos, várias facetas da vida, você não consegue ouvir Deus direito. Então, às vezes, Deus usa a solidão para te trazer a sua presença. Um outro teste que Ele faz, e dói esse teste, é a humilhação. A humilhação. A humilhação pode ser um processo doloroso. Mas Deus frequentemente Ele usa essas circunstâncias, Ele usa essas condições para quebrar o nosso orgulho, para ensinar a dependência. Olha, José, por exemplo, José do Egito, ele recebeu o chamado e a promessa quando era criança, adolescente. Mas só depois de muito tempo, passou por humilhações, foi vendido pelos seus irmãos, foi viver na casa de uma pessoa diferente. Ele sofreu humilhações, sofreu acusações injustas, foi preso durante um bom período de tempo, mas quando foi no tempo exato de Deus, Deus o exaltou e ele subiu ao trono para comandar ao governo do Egito. Olha, Deus não precisa destruir a nossa dignidade para nos tornar humilde. Ele só precisa permitir que as situações revelem aquilo que somos, aquilo que temos, aquilo que estamos dispostos a realizar. Será que estamos dispostos a servirmos a nós mesmos? Ou estamos dispostos a ouvir a voz de Deus? A ouvir Deus falar? Quem não aprende a servir no anonimato, não fica apto para servir quando for necessário na obra do Senhor. Então, quando recebemos destaque, nós precisamos nos lembrar que somos instrumentos de Deus. A humilhação não é para nos destruir, é para nos preparar. Um outro teste que Deus faz também conosco, com seus filhos, quando Ele quer usá-lo, é a injustiça. Deus permite que injustiças aconteçam com seus servos. José foi injustiçado. Davi foi perseguido pelo rei Saul. Veja, Daniel foi acusado injustamente porque orava e foi acusado. Foi lançado na cova dos leões. E a Bíblia mostra pessoas fiéis, que foram fiéis a Deus, mas que também passaram por momentos de sofrimento e de injustiça. Estes testes revelam como agimos
Como agimos quando somos tratados de maneira que não merecemos? A injustiça pode produzir uma raiz de amargura. A injustiça pode nos fazer vacilar muitas vezes, mas ela também pode ser usada do lado positivo. Ela pode aprofundar a nossa confiança na justiça de Deus. E são esses que aprofundam a sua confiança na justiça de Deus, é que Deus usa poderosamente na sua obra. Isso não significa aceitar os abusos passivamente, mas significa não permitir que aquela injustiça transforme nosso coração num coração cheio de mágoa. Mas oferecemos tudo a Deus para que Ele cuide e Ele verdadeiramente tome a frente. O outro teste, o quarto teste que o Senhor faz com os seus servos antes de usá-lo, é o teste da demora. Você já foi testado com esse teste? Fala aqui nos comentários. Abraão recebeu uma promessa de que seria pai de uma grande nação. Veja, ele não teve isso de imediato, ele precisou esperar anos para que isso acontecesse. Davi também, para ocupar o cargo, para ocupar o trono, ele foi ungido aos 16 anos e ele só ocupou o trono aos 40. Veja, o tempo de preparação pode ser tão importante quanto o momento da realização. Deus, ele sabe como fazer. E a demora não significa necessariamente abandono. A demora de Deus, muitas vezes, significa preparação. Olha, eu recebi o chamado para o ministério aos 16 anos, mas eu só fui para o seminário aos 33. Por que isso? Hoje eu estou com 62 anos. 2026. Deus me preparou para isso. Para hoje eu estar aqui falando com você. Para hoje estar liderando o Instituto Teológico. Para hoje eu estar podendo falar com vocês de algo que aconteceu na minha vida e acontece na vida de outros tantos servos de Deus que são fiéis a Deus. Então, não é abandono, é preparação. O outro teste que Deus usa para chamar os seus é a fidelidade. A fidelidade. A fidelidade, ela é demonstrada justamente quando continuamos obedecendo, mesmo quando não vemos a resposta, mesmo quando não recebemos reconhecimento, mesmo quando muitos nos tratam como pessoas de terceira, quarta, quinta categoria, continuamos firmes no Senhor. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco vai estar preparado a estar fiel no muito. Visto isso, antes de confiar grandes responsabilidades, Deus frequentemente nos ensina a cuidar de bens, cuidarmos bem das pequenas coisas. Das pequenas coisas. A fidelidade nas tarefas simples revela o verdadeiro caráter de uma pessoa. Então, se você é fiel nessas coisas simples, em estar no local simples, em não ter grandes
impulsos, nem ganância, já mostra de que material você é feito. E Deus se alegra com isso, porque essa é a vontade de Deus para conosco, que cresçamos da graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então, a fidelidade nas tarefas simples revela o verdadeiro caráter de uma pessoa. O sexto teste que Deus nos faz normalmente é o teste da integridade. Integridade é fazer o que é certo quando ninguém está observando. José poderia ter cedido à tentação na casa de Potifar, mas ele era íntegro e ele manteve a sua integridade. O verdadeiro caráter aparece em lugares secretos. O que fazemos quando ninguém está olhando? O que fazemos quando achamos que estamos sozinhos? Uma pessoa pode impressionar multidões e ter uma vida secreta sem Deus no coração. Outros podem ser até odiados pelo mundo, mas intimamente tem se devotado a estar diante de Deus. O ministério público nunca deve ser maior do que a vida privada. Tem que andar juntos. O sétimo e último teste que Deus faz conosco é o teste da perseverança. Muitas pessoas começam bem, começam a caminhada cristã, muito bem, mas não permanecem firmes, porque no caminho ele encontra obstáculos. E a perseverança não é passar por cima dos obstáculos. A perseverança é continuar quando a empolgação inicial já está desaparecendo. Quando os resultados do seu trabalho demoram a vir. E você tem que tomar uma atitude. Quando surgem as dificuldades. A Bíblia apresenta a vida como uma caminhada que exige perseverança. Perseverança. Não basta começar com entusiasmo. Não basta ter aquele fogo inicial do primeiro amor. Tem que manter, tem que ser constante. Essa constância é que faz a diferença. É a constância que constrói as coisas. É o dia a dia. É o estar cada momento permanecendo firme até o fim. Não importa as circunstâncias, porque nós não vivemos pelas circunstâncias, vivemos pela fé. Por isso, amados, solidão, humilhação, injustiça, demora, fidelidade, integridade e perseverança podem fazer parte do processo profundo de formação do caráter cristão. Entretanto, devemos ter cuidado para não afirmar que toda dificuldade é diretamente ligada a um teste de Deus. Nós vivemos em um mundo onde jaz no maligno. O princípio fundamental é esse. Deus não está interessado apenas em usar as nossas mãos. Ele deseja transformar o nosso coração. Antes de confiar uma missão pública aos seus servos, muitas vezes ele trabalha silenciosamente no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida privada. Então o talento pode até chamar atenção inicialmente, mas somente o caráter sustenta uma vida de influência. Por isso, se você está passando por um período de espera, por um período de solidão, de dificuldade, não conclua imediatamente que Deus se esqueceu de você. Não faça isso. Deus não esquece dos seus filhos.
Se você está passando por um momento difícil, talvez enquanto você pensa que nada está acontecendo, Deus está preparando algo grandioso para a tua vida, algo profundamente grandioso. E nesse ponto, Ele está transformando você na pessoa que Deus deseja que você se torne. Antes de usar alguém poderosamente, Deus pode permitir processos que nos ensinam a dependência, que nos ensinam a humildade, que nos ensinam a fidelidade e nos ensinam a perseverança. E quando chegar o momento certo, Deus vai nos usar poderosamente. E você vai compreender que o maior milagre não foi apenas ser usado por Deus, mas foi ser transformado durante a jornada, durante a caminhada, durante o caminho com Deus. Tá certo? Se o podcast de hoje te ajudou de alguma forma, dê o seu like, se inscreva, comente aqui em que fase desses testes você está passando nesse momento. Que Deus te abençoe e nós nos veremos no nosso próximo podcast.